Olá, bem-vindo ao canal Diz a Bíblia. Nesse vídeo eu quero falar de um livro inacabado da Bíblia que você foi chamado a fazer parte da sua história. Fique comigo. A Bíblia é um livro empolgante. É o livro mais amado e o mais odiado neste planeta. E só por isso já seria um livro singular. Entretanto, o que o torna único é que ele é a palavra de Deus. Dos muitos livros que compõem a Bíblia, quero mencionar hoje um deles, que é chamado Atos dos Apóstolos. Ele é um registro do que aconteceu nos anos que sucederam a ressurreição de Jesus. É empolgante ver como o poder da ressurreição de Jesus Cristo se manifestou na vida daqueles que eram seus discípulos. O Senhor Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos e deu mandamentos a eles. E um deles foi que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E assim aconteceu, no dia de uma festa chamada Pentecostes. 120 discípulos estavam juntos em um cenáculo e todos foram revestidos do poder do Espírito Santo. Uma revolução começou a partir daí. De pessoas amedrontadas e tímidas se tornaram pessoas cheias de ousadia e intrepidez e começaram a testemunhar da ressurreição de Jesus. Começaram a anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação, no nome de Jesus, e à medida que saíam para pregar em toda parte, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra que eles pregavam por meio de sinais que se seguiam. Milagres extraordinários aconteciam diariamente. Muitos abraçaram a fé em Cristo, milhares, e com poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando lemos os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos o Senhor Jesus o tempo todo realizando muitas obras, muitos milagres e ensinando tanto os seus discípulos como as multidões. E Lucas, o escritor de Atos e do Evangelho que leva o seu nome, começa o livro de Atos dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Perceba uma coisa interessante? Lucas não diz as coisas que Jesus fez e ensinou. Não, ele diz as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E vejam, Lucas registrou desde a encarnação de Jesus até a sua morte e ressurreição. Por que ele diz então as coisas que Jesus começou? Simplesmente porque Jesus continuaria a fazer e a ensinar. E é disso que trata o livro de Atos. O livro de Atos é a continuação do que Jesus havia começado no seu ministério terreno, mas que agora continuaria através de cada um dos seus discípulos, que juntos a Bíblia chama de o corpo de Cristo. Depois que o Espírito Santo da promessa veio e fez habitação na vida de cada um dos seus discípulos e os revestiu de poder, eles puderam dar continuidade à obra e ao ensino de Jesus. É nesse livro que ficou registrado pela primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Eles não apenas continuaram a ensinar e a fazer as obras de Jesus, mas se tornaram parecidos com ele. É claro que você encontrará neste livro o registro de muitas ações, aventuras, triunfos e muitas tragédias. Verá a perseguição dos que abraçaram a fé em Jesus e até alguns sendo martirizados, como Estevão e Tiago, por exemplo. Mas a despeito das perseguições, os cristãos continuaram a pregar as boas novas do Evangelho e por onde passavam, mais e mais pessoas eram alcançadas pelo amor e graça de Deus em Jesus. Uma expressão repetida algumas vezes nesse livro é que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E essa foi a razão de continuarem tão intrépidos na fé, mesmo em face da perseguição. Vemos na vida de um dos personagens desse livro como o encontro com Jesus pode transformar a vida de alguém. Saulo de Tarso, quem perseguia a igreja de Jesus, lançando muitos em prisão, que até mesmo participou do apedrejamento de Estevão. Depois que teve o encontro com o Senhor Jesus,
foi totalmente mudado. De perseguidor passou a ser perseguido, e pelo poder do Espírito Santo tornou-se uma das testemunhas de Jesus mais fiéis e incansáveis na propagação do Evangelho. Na verdade, esse livro deveria chamar-se Atos dos Discípulos de Jesus, não apenas dos apóstolos. É o registro da continuação do que Jesus havia começado no seu ministério terreno. Só que agora, pelo poder do Espírito Santo, Jesus continuou através dos seus discípulos. Lembre-se de algo fundamental. Para Jesus começar o seu ministério, ele precisou ser antes ungido pelo Espírito Santo. Tudo que ele realizou no seu ministério terreno, ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E depois da sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus e o ungiu, habita em nós e nos unge para continuarmos as obras que Jesus começou. Se você já abraçou a fé em Jesus, você é um discípulo dele, e isso também é para você. Quando você chega no final da leitura do livro de Atos, você nota que é um livro sem fechamento, é uma história inacabada. E por quê? Porque este livro ainda está sendo escrito pelo bendito Espírito Santo, e eu e você precisamos ser personagens dele. Os nossos atos precisam ser acrescentados a essa história. Se somos filhos de Deus, hoje precisamos continuar a fazer e ensinar o que Jesus começou. Um dia, quando encontrarmos com o nosso Senhor, será revelada como essa história foi concluída, e tenho certeza de que será em glória. O que ficou registrado no livro de Atos é para continuar hoje. Não ficou restrito ao primeiro século. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Espírito Santo que estava com Jesus também está conosco hoje e quer que continuemos as obras de Jesus. Vamos fazer parte dessa história? Deus o abençoe. Diz a Bíblia fica por aqui, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.